Aí, Joyce. Tudo bom? Vocês ouvem? Pessoal, tá ouvindo? Tô sim, Igor. Ah, perfeito, perfeito. Não estava vindo o som agora, agora está vindo o som, tá? É, que eu tava sem o microfone. Sem Tá problema. todo mundo já? Eu estou ouvindo. Sim, já estamos todos aqui. Todos? Igor, por se ele não poderia, junto com a atual Câmara, né, os outros vereadores, Eu vou... ter ou levantar se existe uma lei sobre que não pode mexer no fundo sem aprovação dos conselheiros. Peraí, só um minutinho, gente, que eu Pode tenho... fazer uma O lei doutor tá falando aqui. para obrigar a repor esse dinheiro que foi retirado. Eu estou falando. Espera um pouquinho que a gente está com convidados aqui, a gente não está conseguindo ouvir vocês. Aguarda um momento. Bom, então eu vou retomar o assunto que a gente estava falando. Abro para os conselheiros participantes, os titulares, a Joyce está acompanhando aqui a lista de presença. Eu peço que cada um se posicione aí no chat, porque a gente está acompanhando o chat aqui. Favorável ou não favorável à retomada, através de um ofício para a Secretaria de Cultura, para a gente solicitar, né, a restituição desse valor que ficou lá no passado, né, que é um direito do artista, um direito da cultura, precisa ser questionado, embora também o olhar que se trouxe aqui, talvez, quando o senhor disse que não tem muita expectativa, em que sentido? Tem que lastrear onde estava, pelo jeito vai ter alguém que vai poder fazer isso, né, e ver qual é a condição financeira para devolver. Para ter o dinheiro para devolver. Hoje, dentro do que já está programado até o final do ano, para poder se tornar. Né? Sim. Veja, se... Mas tem que dar uma programação. Não consigo agora, mas consigo em tanto tempo. Nós verificamos que realmente aconteceu a situação, é amparado por lei, eu quero ler a lei, e aí isso aí pode ser programado para o próximo ano que vem. Então tá ok, conselheiros, peço a votação de todos por escrito aqui, por favor, porque a gente está acompanhando pelo chat, para ouvir todos, que é complicado, porque o som não está tão alto, tá? Só manifesta quem for contrário. Mas todo mundo dando favorável aqui. Favorável. Machado, Deise, Joyce. Favorável. Alguém é contra? Se alguém for contra, por favor, se manifesta. Ok. Então, depois a gente vai precisar de um apoio também. Até para formalizar esse documento, porque, como eu sempre digo, a Joyce e eu estamos tomados de demandas, então vamos contar com apoios aí para a gente compor esse documento de uma forma... até porque o Paulo... Eu não ouvi, Igor, a fala do Paulo que você leu, a gente estava terminando uma fala, se você puder repetir. Almir, o que deu ali da fala do Paulo, resumidamente, porque como caiu, né, então teve que voltar, foi da possibilidade realmente da tesouraria, né, da prefeitura, fazer esse rastreamento, porque ele, por experiência própria, como já fez parte, ele sabe como fazê-lo e entende que é possível sim fazê-lo, tá? O Paulo também diz aqui que é favorável à retomada da solicitação de restituição ao fundo com as devidas correções monetárias, tá? E aí o Thomas só dizendo que o voto de suplente conta na ausência do titular, fato, né? E aí eu só queria pedir a palavra aqui para dizer, fazer, né, uma explanação de que o nosso conselho ele tem um dever muito parecido com o dever também do nobre vereador que está aí, né? Que é a questão de fiscalizar as ações do executivo. Então eu conto particularmente, né? E sei que isso talvez seja de interesse comum dessa tarefa, né? Que faz parte também da Câmara de Vereadores, do papel dos vereadores de fiscalização e manutenção das ações do executivo, tá? Não só nesse, mas de todos os outros, principalmente relacionado à cultura. Tá certo, obrigado pelas contribuições. A Clarissa também estava querendo se colocar, vou pedir, Clarissa, para você se colocar de uma maneira mais sintética, até porque o vereador precisa sair. Você estava falando, eu precisei interromper por conta que a gente não estava entendendo, mas a gente tem uma pauta importante que eles precisam participar também. Você pode se colocar? Não? Tudo bem? Oi. Oi. Olha só,
eu queria aproveitar, então, a presença do vereador para deixar aí para ele levar para a Câmara uma lei, algo que eles possam fazer sobre uma proibição da prefeitura mexer no dinheiro dos fundos sem aprovação em reunião pelos conselheiros. Porque o que adianta a gente ficar trabalhando para colocar o dinheiro no fundo e quando a gente vai usar, retiram o dinheiro do fundo sem nem avisar? É uma palhaçada isso, o povo não gosta disso, está todo mundo revoltado com isso. Tá bem, Clarice, eu vou pedir, assim, na verdade, se você puder fazer um contato diretamente com o vereador, tirar essas dúvidas, porque essa questão de leis, decretos, etc., é uma esfera que a gente não está dentro, assim, existem alguns caminhos aí que talvez a gente não domine tanto como... Mas salientando que essa questão do poder executivo não poder mexer no dinheiro do conselho, do fundo, né, sem autorização do conselho, ela já existe, ela faz parte do nosso sistema municipal de cultura, tá lá. Inclusive, essa questão pontual da prefeita Cristina, ela mexeu no... Se ela tivesse pego o dinheiro dentro da conta do fundo, improbidade. Então, a gente tem que entender esse caminho muito, assim, claramente, para não confundir esse processo, ok? Depois, se a gente puder, te retoma esse assunto, eu vou pedir para a gente adentrar outra pauta que é importante também. Bom, tem bastante conselheiros aqui presentes que por volta do mês de março, né, Joyce? A gente finalizou aí reuniões, acho que tá dando microfone. A gente teve um estudo aí, né, sobre o nosso sistema municipal de cultura, a gente fez um estudo minucioso, grupos de trabalho. Quantas reuniões tivemos, Joyce? 4 ou 5. 4, 5 reuniões aí exaustivas, com mais de 3 horas de duração, para a gente rever, né, a criação desse sistema municipal, até porque, para a época que ele foi criado, em 2013, a hoje, que é 2021, a gente observa grandes falhas, né, assim, até porque não podemos dizer se é um sistema importado de outro município, de um município muito maior que esse, enfim, o modelo até poderia ser atrativo, mas para a nossa cidade talvez não estivesse atendendo como deveria. Então, muitas coisas ali do que a gente sugere, inclusive, são a supressão de algumas cadeiras e inclusão de outras cadeiras representativas da sociedade civil, como parte criativa dos artistas, de cenógrafos, figurinistas, produtores, criadores de evento, que não existe essa cadeira, assim como também a cadeira LGBTQIAP+, que é uma realidade existente já no país, no mundo, e que tem toda a parte criativa específica de linguagem, que também não está dentro dessa criação dessa lei, né? Então, pensando em atualização, a gente trouxe esses contextos, bem como outras relações até com o sistema do fundo municipal, os sistemas que a gente precisa colocar de bibliotecas, de museus, de patrimônio e memória, enfim. E até vou passar para a Joyce, porque eu era organizar essa papelada toda e tramitar. Então, a Joyce, ela está aqui, ela representa a Secretaria de Cultura, ela pode dizer melhor como está hoje e por que está até hoje dessa forma, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente começou a fazer a revisão dessa lei, como o Almir bem pontuou, aí a gente tinha algumas questões para resolver. A principal delas é para a própria composição do conselho, para ele ser paritário, né? Antes eles estavam contando com sistemas, tanto municipal de CISPAN, CISMUS e CISBio, para a paridade das cadeiras, e isso estava de modo irregular, porque os sistemas deveriam ser compostos ainda. Então, a principal ideia de fazer essa revisão da lei foi por conta disso, para a gente acertar as cadeiras, principalmente que agora, final do ano, encerra o nosso mandato, a gente tem que abrir novos chamamentos, então a gente já quis abrir tudo isso de forma correta, né? Em março, a gente começou aí essa labuta de várias reuniões extraordinárias, analisando artigo por artigo, melhorando a escrita, tirando dúvidas do que estava meio distorcido. Se vocês bem se recordam, eu estava de férias, então eu fiz todas essas reuniões de casa. Quando eu retornei ao trabalho, eu tive que redigir todas essas atas, porque dentro do protocolo, a hora que vai lá para a administração, procuradoria, ele tem que estar amparado com as atas, com o colegiado aprovando tudo isso.
Então, aí, só nesse meio de fazer todas as atas, a gente já tinha atas também anteriores a serem feitas. Por conta, né, da secretaria, já demorei um bom tempo para conseguir fazer tudo isso e colocar tudo isso em ordem. Fora isso, eu tive que pegar a lei municipal do sistema e redigi-la novamente com essas alterações, né? Porque a gente já manda basicamente pronta lá para do porquê que a gente estava fazendo toda essa alteração, explicando, contextualizando, colocando amparado pela lei, artigos e tal. Pois bem, eu entreguei esse protocolo pronto, encaminhei ao secretário, eu não vou lembrar agora o dia certinho, mas 20 e pouquinhos de julho, e aí o William ficou de estudar tudo isso, ele participou acho que de uma ou duas extraordinárias conosco, né, durante a alteração da lei. Sim. E aí, desde então, o processo está com ele, a gente andou perguntando até para essa reunião, acho que o Almir entrou em contato com ele, perguntou ontem, Ele né? falou que hoje ele conseguiria terminar, mas eu sei, hoje ele está em São Paulo, conversei com ele hoje de outros assuntos, ele, estou em São Paulo, então hoje eu acho que ele não conseguiu terminar. O nosso despacho é encaminhado à Procuradoria, então isso depois passa pela Procuradoria para o aval jurídico, depois vai para gabinete, tem a homologação do prefeito, para depois ir para a Câmara Municipal, e ainda assim, se houver dúvidas na Câmara, a gente está à disposição para audiência pública, para só depois, então, entrar essa lei em vigor. Quando a gente pergunta para o William, ele disse que estava em tratativas com o Dr. Tiago, que já estavam tendo uma leitura prévia antes do processo para a Procuradoria, então está nesse pé. Desde aqui a palavra. Só para reforçar que ele participou de mais, Acho que está sem áudio seu. Eu sempre esqueço de abrir o microfone. Só para reforçar que o secretário ele é conselheiro também, então ele participou do processo de elaboração, inclusive das leituras que nós fizemos, e aí depois ele disse que estava relendo com o procurador, então a gente imagina que o procurador já tenha ciência da lei, e queria saber, Joyce, por que ainda não foi para a procuradoria, porque junho, agosto, setembro, estamos chegando em outubro. É muito tempo para ficar parado, eu acho. Eu posso. Sim. Eu lembrei. Coisa. Bom, então sobre a questão da lei, realmente eu cheguei a verificar ali, mas lá na cultura, tá? Não foi realmente para a procuradoria. E uma questão, só me recorda aqui, Joyce, que eu não vou realmente lembrar. Trata do consultivo e deliberativo. Consultivo, normativo, Deliberativo, paritário, apartidário, fiscalizador. Então, tá, lembrei. Vários pontos que foram colocados nele lá, inclusive eu vi umas situações lá que dá conflito aparente de norma. O que é isso daí? O Conselho pode ter todas essas premissas. Deve ter, obviamente, né? Lógico. Só que tem algumas nuances que foram colocadas lá que conflitam com a questão da... O William ficou de pegar isso daí, inclusive, para mim, tá? Não chegou na Procuradoria, mas tratei isso com ele. Okay. Conflitam com a competência da própria Secretaria, tá? Em alguns pontos lá, tá? Levantei com ele e falei, você só verifica essa... O que o secretário de Meio Ambiente faz, qual a competência dele. Cultura é a mesma coisa. Então, ele vai analisar isso daí para ver se tem esse conflito ou não em alguns artigos, um ou outro, tá? Não vou me recordar qual. Ele tendo isso daí, ele vai mandar para a Procuradoria, porque já mais uma pré-análise realmente foi feita, tá? Me recordei. Mas a gente pode ter um prazo para isso? Tipo assim, se ficar um ano lá, tudo bem? Chegando na Procuradoria, 15 dias, é o nosso prazo de... E para o secretário? Ok. Mas isso, então, é uma devolutiva que a Procuradoria vai dar para a Secretaria, no caso. Vai. Tá. Ou direto para o gabinete. De repente, a Secretaria pode fazer as manifestações dela, volta para a Procuradoria faz essa análise, na última análise, só com relação à legalidade, tá? Com relação às pontuações que foram feitas pelo Conselho, não vai haver alteração. Eu acho que a forma mais
rápida de sondar, então já que tem uma questão, seria devolve para o conselho realiza essa leitura, porque se vai bater para a procuradoria vai para o gabinete, aí tipo negando, porque o gabinete só vai negar, vai falar não vai homologar. Eu fiz anotações com lápis nesse protocolo. Então, vocês podem, de repente, ao invés de voltar para o conselho, dar uma olhada com o William nesses pontos e ver, porque às vezes é palavra. O conselho determina que aconteça isso. Não, o conselho ele vai fiscalizar e ordenar e verificar a tal situação. Quem ordena é o ordenador de despesa, é o secretário ou o prefeito. Então, isso dá conflito aparente de norma. Só isso. Coisa simples. Perfeito. Com a palavra gestão, porque o prefeito é gestor, o secretário é gestor, e isso em outros conselhos. O conselho é gestor. É complicado nessas... Eu acho que aqui, até a Samanta está pedindo a palavra, e tem mais um conselheiro que até complementa, acho que bate com isso que o doutor falou, mas se o secretário sabia dessas devolutivas jurídicas, por que não trouxe ao conselho, visto que já conhecia a urgência? Acho que no caso da Secretaria de Cultura, né? Sim. Secretário de Cultura, que poderia já ter... Que a gente, doutor, a gente discute nesse conselho aqui dia a dia, né? O nosso grupo de WhatsApp pega fogo. Acho que ele está sinalizando isso porque esse movimento existe no grupo, né? Olha, e a lei? A gente está esperando a aprovação dessa lei, né? Enfim... A gente já poderia ter retomado, já revisto e já debitado... Então, Joyce, eu acho que diante disso, como a Deise está sugerindo, acho que marcar uma... para que a data que a gente tentar marcar com o secretário, que a maioria que puder estar presente, porque, é como eu disse já nas últimas reuniões, tem ficado muito comigo e com a Joyce. Tudo bem, somos representantes, vocês vão dizer, a presidência do conselho representa muito bem, mas a paulada dói. Então, assim, é bom que tenham mais pessoas, até porque, assim, muitas cabeças pensando junto, lembram de mais detalhes. A Joyce e eu, a gente, assim, com um aglomerado de situações entre Aldir Blanc, conselho, lei, etc., que pode dar uma pane. Olha, esquecemos disso, era de suma importância ser falado. E aí, tudo bem, Joyce, você consegue ver na agenda do secretário para a gente marcar isso e até sinalizar isso que o doutor falou, que prazo de 15 dias é o suficiente para rever e já encaminhar, né? Né? E depois a gente informa o secretário também, para ele estar por dentro. O Machado quer falar também? Sendo essa reunião feita em horário de expediente, eu me comprometo a estar junto com vocês. Em relação ao documento do Paulo, me comprometo a ajudá-lo também. Ok. Eu vou abrir para a Samanta, ela pediu a palavra. Isso, eu só ia pedir mais atenção, por favor, às vezes aqui no chat, eu sei que presencial é mais intenso, mas acontece bastante coisa aqui. Vamos lá, Samanta, palavra sua. Na verdade, eu queria só fazer uma pergunta. A gente, como conselho, não pode... eu sei que é mais fácil nesse campo... Deixa eu ver a agenda e já vamos marcar a reunião, mas a gente não tem como elaborar um documento curto de um parágrafo para fazer essa solicitação? Solicitar através do conselho. Então, Samanta, é que assim, a gente fez um estudo de um documento que está na mesa do secretário. Exato, mas o que eu quero dizer é deixar esse pedido de reunião também documentado. Porque quando eu entro no grupo... Quando eu entro no grupo do conselho e falo, gente, como que tá a lei? Não é um documento, sou eu, conselheira, perguntando num espaço que pra gente é real, enfim, mas ele não é um documento. É diferente eu, conselheira, mandar um documento para a secretaria. A gente, enquanto conselho, chamar a responsabilidade junto conosco, um dos conselheiros que faz parte de tudo isso e estava conosco na hora de redigir as coisas, que é o secretário. Sim, ok. Bem lembrado, Samanta. A doutora aqui orientou a gente encartar no próprio processo também essa solicitação oficial. A Joyce já anotou aqui também. Pode correr até de forma paralela. Enquanto a Joyce já vê, o conselho tá mandando uma carta para solicitar essa, né? Já estou vendo que data que você tem disponível e a gente já casa uma coisa com a outra. Não precisa esperar ele responder para daí a gente marcar, né? Ok. Obrigado pela contribuição. E ela já anotou aqui, tá? Eu vou pedir para a gente tramitar para a próxima pauta, porque eu acho que estou no limite do vereador, né? O que mais? Aqui nós já falamos do protocolo, o andamento o próximo é Aratu e Corporação. Então, assim, agora a gente pode retomar a pauta como estava na sequência, tudo bem? Pode ser. E aí o vereador fique até o momento que for necessário. Fechou. Então, tá joia. Museu.
Bom, retomamos aqui então a pauta novamente, a gente vai lá para a pauta número 7, relacionada aí ao museu e às exigências do CISEM. Isso aí também ficou lá atrás em alguma das reuniões em que o William estava presente, e ele solicitou ajuda do conselho para procurar um imóvel para colocar, reabrir o museu e tudo mais. E aí, em reunião, ele cita que até na reunião ele fala CONDEFA, mas não é o CONDEFA, é o CISEM, tem algumas exigências para esse imóvel, né? E então ficou do conselho fazer um documento solicitando à secretaria quais são esses documentos para que aí os voluntários que já se colocaram à disposição possam auxiliar na busca por esse imóvel. Então, a gente está trazendo essa pauta novamente aqui, só para a gente aprovar isso, é isso mesmo, a gente vai fazer um documento solicitando essas questões para a secretaria. Tudo bem, então abro para votação. Quem se opor, por favor, escreva no chat. Se a gente não tiver oposição, a gente tramita. Eu pedi só a palavra rapidinho antes da gente Samanta votar. pediu a palavra. Pode falar, Samanta. Eu acho que, desculpa, eu não sabia que ia abrir votação, mas assim, eu faço parte dessa comissão que se dispôs a ajudar na procura do imóvel, mas do que eu me lembre, não era a nossa demanda de solicitar as exigências do imóvel. O William ficou de ver e responder, enfim, como a gente, enquanto conselheiro aqui, tem 1 milhão de demandas e acaba ficando sobrecarregado, isso ficou aguardando a resposta dele, então é só para localizar mesmo a gente no tempo aí, e não ficou faltando um documento dessa comissão, essa comissão só estava aguardando ele passar essas condições, né, que o imóvel tem que ter para a gente poder ser assertivo na hora da procura. Ia procurar. Ele pediu auxílio do conselho para ajudar a buscar esse imóvel. Joyce, o Thomas está pedindo para explicar a votação, ele ficou na dúvida. Não, na verdade, não é nem assim bem uma... É só para saber se a gente... O que nós vamos fazer? O conselho vai... Como, então, a Samanta trouxe agora, que na ocasião o William ficou de apresentar esse documento para o conselho, e aí o conselho está aguardando, na verdade. Então, a minha sugestão é da gente formalizar isso para a secretaria poder dar essa devolutiva e a gente andar com essa questão do imóvel. Ok, alguém se posiciona? O Paulo está escrevendo aqui, mas o discurso super corrente do presidente executivo é a falta de recursos. Como vão assumir o contrato de aluguel? Soa como empurrando com a barriga. Para abrir o museu. Eu confesso que eu não entendi, assim, não sei se eu posso falar agora. Pode. Eu não sei. É que, assim, eu não entendi exatamente por que é o conselho que tem que ativamente procurar um imóvel para a prefeitura. Eu não entendi qual é a responsabilidade que a gente está assumindo aqui. Eu não entendi. Eu vou pedir para a Samanta sintetizar para você. Oi, Thomas, e todos que estão ouvindo, lógico. Na verdade, o William, nessa reunião, que foi há bastante tempo, desculpem, eu não vou lembrar a data, ele mostrou uma dificuldade, ele enquanto conselheiro, e talvez aí as funcionárias que trabalham diretamente com ele, não sei, de encontrar esse imóvel do jeito correto, porque quando eles encontravam, era negado por uma questão de iluminação. Quando era bom de iluminação, era ruim por ventilação, e ele alegou que, segundo a demanda que ele tem de coisas de tratativas da Secretaria de Cultura, o apoio que ele faz ao prefeito, à Secretaria de Comércio e Indústria, à Secretaria de Saúde, enfim, todas as frentes que ele acaba tomando aí, ele não estava conseguindo achar esse imóvel. E aí eu me prontifiquei, eu falei, se você precisar de ajuda, eu até posso ajudar a procurar esse imóvel. Não é a minha obrigação. Não é também a da Fabi, que também se prontificou, que é a suplente da pasta de música, e acho que tem mais gente, tem que só rever isso na ata. A gente só se prontificou para ver se agilizava, afinal de contas, o conselho é um colegiado que a gente sempre prega e chama ele a essa realidade de dizer, viu, isso aqui é uma parceria, né? Não é um lado contra o outro. Então, foi um jeito de demonstrar parceria, porque eu efetivamente gosto de procurar imóvel. Se não é para mim, que seja para o museu. Olha, eu acho que vocês já me conhecem, mas enfim, eu estou um pouco assim de acordo, vou no mesmo lado que o Paulo, que assim,
eu acho que é um pouco contraditório, porque se em um momento a gente deixa pegar fogo, deixa queimar, deixa apodrecer, mofar na cachoeira, agora a gente vai, no mesmo contexto, porque eu ouvi, eu acredito que muitos de vocês que estiveram presentes nas reuniões relacionadas a Aratu, que o município não tem verba para manter um museu. Então, a gente está procurando um imóvel para ter um museu que também não é do município, porque ele é do Estado, não foi municipalizado ainda. Então, assim, eu não entendo, porque eu entendo o ponto de vista da Samantha, também gostaria de poder ajudar, mas vejam, também não vou fazer de graça. Eu sou técnico em museologia, eu já trabalhei em museu. Eu não vou fazer de graça o serviço que a prefeitura pode pagar para fazer, entendeu? Então, assim, é claro que o CISEM e qualquer outro órgão de preservação do patrimônio vai fazer exigências. Isso é a função da prefeitura atender se ela quer realmente ter um museu. Então, assim, eu não entendi por que a gente está votando para ter um documento, para ter uma resposta. Eu não entendo exatamente, assim, essa história do museu, vocês vão me desculpar, mas, assim, é tudo muito confuso, porque numa situação o secretário fala que não tem verba para ter um museu na cachoeira. E num outro contexto, ele fala que tem que alugar um imóvel para ter um museu que nem no município não é. Então, assim, se for para discutir isso, então que a gente faça isso pelo ecomuseu e não pelo museu que é do Estado. Então, eu acho que antes de a gente sair procurando imóvel, eu vou ser bem sincero, eu acho que não tem que alugar imóvel nenhum. Né? Assim, eu entendo, e talvez os servidores da secretaria que estão presentes podem falar porque têm acesso a esse acervo que está sob a guarda da prefeitura. Mas é também uma responsabilidade que a prefeitura acampou, se responsabilizou, sei lá de que forma também. Então, assim, cadê o ofício que passa essa responsabilidade para o município? Não tem também. Então, assim, se a gente está discutindo qual é o imóvel... enfim, eu estou aqui meio com raiva, porque, assim, é uma contradição. Se a gente vai deixar o ecomuseu morrer e vai alugar um imóvel para ter um museu que nem no município então... Sabe, sinto muito, eu acho que a gente não tinha que estar discutindo isso, mas enfim. Eu gostaria de falar, por favor. Você tem que se inscrever, Clarissa. Só um minutinho. Obrigado, vereador, pela presença. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Prolongado. Só um minutinho que o vereador está saindo, que a Joyce está dando uma atenção. Pessoal, é assim... Eu acredito que a gente está passando aí numa fase bem assim oscilante, né, do conselho versus poder público. Que assim, no começo do ano, quando mudou o governo, o secretário de Cultura estava dizendo algumas coisas que ele estava pretendendo, de fazer mudanças, de conseguir, de conquistar. A gente questionou muito sobre os museus, já trazia todo esse contexto. Enfim, todo esse pano de fundo que o Thomas está levantando aí faz total sentido, porque eu, enquanto presidente do conselho, participei dessas reuniões em relação à Aratu, às polêmicas do Ecomuseu, e de fato elas conversam com essa incoerência, né, de assim, não tem dinheiro para manter, mas tem dinheiro para se pagar um aluguel. Então, eu acredito assim, da minha parte de presidência, não sei se vocês concordam, eu acredito que a gente se posicionar com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com um documento oficializado, em relação àquela pauta que foi discutida. Porque o que aconteceu? O secretário trouxe uma perspectiva, provocou aquela perspectiva, alguns conselheiros se propuseram a ajudar, e agora a situação está sem se realizar, e não vai se realizar muito por conta de tudo que o Thomas disse. Porque não tem coesão e coerência. Eu acho que o conselho pode documentar, vários documentos do conselho, documentar isso, se há interesse ainda da secretaria de formalizar isso, e já linkar, havendo o interesse, há recursos para a municipalidade manter esse museu? Porque não adianta a gente gastar trabalho, queimar lenha. Ou dar a César o que é de César, como o Thomas disse, assim, não é uma competência dos conselheiros ficarem verificando levantamento de imóvel. A minha preocupação agora é a seguinte, ele trouxe uma demanda para o conselho, aí agora o conselho, não é o momento, não estou discordando, tá, Thomas? Eu sou a favor da sua fala também. Mas de ficar uma forma assim, o conselho que não, o conselho não deu moral. Não concluiu, né? Porque o secretário trouxe, os conselheiros
obviamente pela questão de afetividade do município, de querer ver as coisas acontecerem e progredirem, não, então a gente ajuda. E se não se concluir isso, vai ficar uma coisa aberta para os dois lados. Para o poder público, no caso, a Secretaria de Cultura, e para está os conselheiros. esperando uma devolutiva nossa e a gente está esperando uma devolutiva do Então, assim, município. acredito que a gente possa redigir um documento, eu não sei se alguém se dispõe também, porque já acho, pelo que eu estou vendo, que é o segundo documento que a Joyce vai ter que fazer, mas de fundamentar e trazer isso, olha, de fato, em relação àquela pauta que foi discutida na ocasião que o secretário levantou essas hipóteses, não há possibilidade, posto que a própria audiência da Aratu também trouxe reflexos naturezas, e assim, o conselho aqui, se doutor Tiago quer ter uma palavra aqui, só um minuto. Pessoal, eu quero só acrescentar uma informação. Inclusive, eu vim para a reunião hoje aqui, a convite da Deise, da Joyce, aqui o pessoal chamou, eu estou participando. Falei que quero participar mais vezes, também de outros conselhos. Eu tenho Ferreira, fui responsável pela divisão de planejamento urbano da cidade. Na época, a gente basicamente fundamentou vários conselhos na cidade, levantou conselhos, associações de moradores, inclusive a Casa dos Conselhos, né? Eu estou falando isso porque assim, a temática, sempre com a prefeitura, tem que estar bem próxima justamente para trazer informações. Tudo que vocês estão pautando aqui, alguma informação eu tenho para agregar de situações que eu convivo dia a dia dentro da Procuradoria, tá? Então, assim, às vezes eu não vou poder participar sempre, mas quando tiver a oportunidade, eu gostaria de poder participar sim, justamente para a gente poder disseminar a informação e às vezes não ficar correndo assim, a troco de nada, né? Então, com relação a esse tema aqui, eu queria trazer uma informação, né? Questão de patrimônio. Eu nunca vi um município que tem tanto patrimônio solto e desafetado, assim, de forma não legal, mas de forma solta da prefeitura, né? Ou se deteriorando, ou perdido em algum lugar, assim, tem muito. Eu nunca vi um município que tem tanto patrimônio como o município de Pirassununga. E assim, o que nós fizemos agora no começo desse ano aqui? Como eu fui secretário de planejamento em Porto Ferreira, eu tive uma experiência boa lá com relação a essa questão patrimonial. E uma delas a FEPASA, né? A gente tem aqui a questão da FEPASA, que o secretário de Estado, há 2 semanas atrás, né, o nome dele é Laércio, inclusive ele mora em São João da Boa Vista, ele teve aqui e nós tivemos alguns problemas com a FEPASA, e daí eu vou chegar no patrimônio, tá, que nós estávamos falando aqui. Que em Porto Ferreira a gente enfrentou em 2008. Né? Nós queríamos revitalizar, por exemplo, o Regis, o secretário de Cultura de Porto Ferreira, revitalizou faz um mês ou 2 meses atrás toda a estação onde era a FEPASA, né, lá em Porto Ferreira. Ficou muito bonito lá, inclusive, eu tive lá para ver. E ele conseguiu revitalizar porque o patrimônio falido da FEPASA passou para o município de Porto Ferreira em 2008. Eu participei dessa temática, que foi complicada. O nosso aqui em Pirassununga ainda não. E é um processo meio complexo. Mas daí, conversando com o secretário de Estado de Patrimônio, ele falou que assim que houver o levantamento, que eu já estou providenciando para o pessoal de obras, isso aí vai ser encaminhado para Brasília, para um contato dele, e em 1 semana isso aí está na nossa mão. E aí permite acertar a questão de rotatório, tudo que já é urbanizado do nosso patrimônio da FEPASA. Estou dando essa notícia porque nós temos vários patrimônios da FEPASA soltos, não só na Prudente de Moraes, né, que é onde corria a linha férrea, mas ao entorno dela. Isso vai ser levantado. Paralelo a isso, nós estamos fazendo um levantamento, eu, o Carlão, que é do patrimônio, o Neto Godoy, que é da parte agrícola aqui do município, de todos os imóveis da prefeitura, tanto a área institucional e área verde, quanto prédios próprios, quanto áreas que foram recebidas em dação em pagamento, que tem muita área, assim, imóveis, tá? Que vocês nem imaginam, eu não imaginava. E tudo isso vai se revertendo em que sentido? Deixar de pagar aluguel para imóveis que hoje, porventura, a prefeitura paga, né? E, por outro lado, verificar as condições desses imóveis, principalmente os centrais, justamente para poder ver questões de secretaria, de repente uma questão de um museu, né? O mapa já é pronto e principalmente disponível para toda a população. Não vai ser um negócio que vai estar numa secretaria ou em outra. Vai ser disponível, porque hoje se você entrar para o engenheiro, um arquiteto, e aqui é um pouco diferente, mas nós vamos, assim, estamos tentando, né, fazer o que aconteceu lá, fazer ocorrer aqui.
E aí, nesse sentido, imagine você ter um mapa com todos esses próprios públicos, você passar na frente, hoje você não sabe que é da prefeitura. Né? Eu não sabia que o ponto chique era da prefeitura, né? Absurdo, né? Então, é absurdo, né? Mas tudo bem. Então, eu estou dando essa informação em que sentido? De a gente, de repente, aguardar um pouco mais e quando tiver essas informações mais alinhadas na mão, de repente, retomar essa condição para quê? Para ver um lugar adequado, que hoje pode estar, até que esteja abandonado aí, que poderia comportar essa questão do museu e outras atividades da cultura que a gente poderia estar colocando no local, trazendo recursos, como o Regis fez lá em Porto Ferreira e outros municípios que eu conheço, para poder revitalizar e melhorar a situação do prédio público, né? Uhum. E uma informação, né? O Condefat, lá em Porto Ferreira, a nossa sede da FEPAS e toda aquela área não está, né, tombada, nem ao vítreo aí do Condefat, senão fica uma situação um pouco mais complicada. É só cuidar, não há necessidade de ao meu ver, tá, de colocar assim à mercê do Condefat, porque é uma burocracia um pouco maior aí, tá? Então, a minha sugestão, tá, Deise, Almir? Presidente. Oi. Eu queria pedir a palavra aqui. Peraí, deixa eu só bater palma aqui, gente. Eu acho que tem alguns posicionamentos aqui no chat, mas também falar do tempo, né, Igor? Exatamente. A gente vai cair em 5 minutos. Eu gostaria aqui de fazer aqui a leitura. Dá uma lida no chat, por gentileza, que tem as contribuições que são importantes. A gente vai para o terceiro e último tempo, talvez? Né? Talvez, como ser otimista. Vamos lá, então. Então, eu coloco aqui, ó. A Clarissa está pedindo a palavra, então eu peço que ela volte, talvez, depois que a gente voltar. Igor, só um pouquinho que a gente não está ouvindo. Você lê para a gente o chat? Leio. Posso? Ele vai ler. Posso? Sim. Então vamos lá, calma aí. A Clarissa pede a palavra, eu peço por gentileza que ela volte, né, no link, na volta, que ela já venha com a palavra. A Samanta diz que o Conselho retira a prioridade de auxiliar na busca de um novo imóvel para o Museu X, devido à urgência sobre o Ecomuseu. Ela faz um questionamento sobre a relação da estação de trem dentro da AFA, que está sucateada, abandonada, quase torrada pelo canavial, né? E o Paulo diz que, exato, era linda a arquitetura dela. E a Clarissa põe aqui, né, que queremos o prédio centenário do Ecomuseu de volta ao município, o povo pode administrá-lo. Nesse ponto, então, eu peço por gentileza que a gente volte, eu vou derrubar todo mundo, a gente volta no mesmo link, e aí a Clarissa volta com a palavra. Pode ser, presidente? Ok. Então, até daqui a pouco.